Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Como sempre, à segunda-feira é um Futebol de Verdade muito virado para aquilo que foi a jornada do fim de semana da Liga Portuguesa. É normal que assim seja, embora ainda não tenham acontecido todos os jogos importantes. Há, nomeadamente, ainda hoje, um escaldante Sporting Futebol Clube Famalicão e quem é que diria há um mês ou dois que à sexta jornada um Sporting Famalicão ia ser um jogo escaldante, mas a verdade é que é o líder da classificação a deslocar-se ao terreno de um Sporting a precisar dos 3 pontos também para não deixar fugir a carruagem da frente. Mas pronto, já houve 2 jogos, vou centrar muito neles, vou tentar ter tempo também para falar de outros assuntos, mas não os incluí, inclusive, no texto, porque não tenho a certeza de conseguir fazer com que o Futebol de Verdade fique dentro daqueles 20 minutos que costuma ter no máximo, se os abranger. Mas pronto. Não se esqueçam, podem fazer perguntas, deixá-las na caixa de comentários e no final deste vídeo eu responderei a uma das perguntas selecionada pela equipa que produz este Futebol de Verdade. Não se esqueçam também que o Futebol de Verdade já existe em podcast e que podem, em qualquer dos principais fornecedores de podcast, podem assinar para receber nos vossos smartphones aquilo que é esta emissão diária de segunda a sexta-feira, sempre em direto aqui, para já só no Facebook, ao 12h30. Mas vamos então diretos àquilo que foi a jornada do fim de semana e, sobretudo, àquilo que foram os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, embora também haja outros aspectos importantes, e nomeadamente o 0-0 que o Boa Vista conseguiu arrancar em Barcelos frente ao Gil Vicente. O Boa Vista continua sem perder na Liga. É, aliás, juntamente com o Futebol Clube Famalicão, a única equipa que ainda não perdeu no campeonato deste ano. E isso diz muito sobre aquilo que ainda, por exemplo, o Sérgio Conceição vinha dizendo na semana passada, que os pontos estão cada vez mais difíceis, estão duros, estão difíceis de conseguir. Já não há vitórias fáceis, todas elas têm que ser arrancadas a ferros. Embora também haja outra questão que isso me diz, é que os 0-0 estão a aumentar no campeonato português e aí há um grande contributo dado pelo Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Voltou a empatar a 0 esta semana, neste fim de semana, e é uma equipa que privilegia a segurança defensiva, mas depois lhe vai faltando muitas vezes aquilo que é a chama atacante para poder ganhar os seus jogos. Tem uma vitória apenas e ela foi por 1-0. Nota ainda para a vitória bem conseguida do Rio Ave no Jamor frente ao Belenenses, mais uma vez, a Belenenses chada, assim é que tem que ser, tenho que me habituar a isto, mais uma vez com muita pouca gente nas bancadas. O temporal também não ajudou, mas algo ali tem que começar a funcionar melhor na ligação entre aquele clube e os seus adeptos. Eu já deixei algumas sugestões quando escrevi sobre o tema aqui há umas semanas e, se quiserem, só têm que ir a antoniotadeia.com, pesquisar Belenenses Chade e aparece-vos lá tudo aquilo, inclusive é um último passo que escrevi sobre aquilo que é a solução que eu preconizo para esta querela entre Belenenses e Belenenses Chade. Vamos então aos jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, prato forte deste Futebol de Verdade. Jogou primeiro o Benfica e teve que suar muito para conseguir ganhar o jogo em Moreira de Cónegos, frente a um Moreirense muito bem organizado. O Moreirense percebeu, tal como já tinha percebido antes do Moreirense o Gil Vicente na semana passada, e como percebeu também o Leipzig a meio da semana, embora aí com mais qualidade nos seus executantes, mas percebeu que o fundamental para travar este Benfica é roubar o espaço interior, e foi isso que o Moreirense foi capaz de fazer. Organizou-se em 4-1-4-1, com o tal X entre os dois centrais, os dois médios, o médio defensivo no meio, a roubar ali quase sempre o espaço interior, para onde os desequilibradores do Benfica gostam de cair, tanto Pizzi como Rafa. E isso fez com que o Benfica tivesse tido muita dificuldade em ligar o jogo por dentro e que fosse forçado muitas vezes àquilo que não está tanto nas características desta equipa, que é cruzar. Cruzar e cruzar muitas vezes muito de trás. Esta equipa do Benfica não funciona tanto assim. É uma equipa que funciona muito melhor quando consegue ligar o jogo por dentro, quando consegue criar pontos de apoio para a sua progressão e triangular por ali, fazendo aparecer depois alguém nas costas da defensiva para o passe para a zona de finalização. Não conseguindo ligar o jogo por dentro, fica inibida e passa a ter que cruzar mais de trás e passa a ter que pedir aos seus avançados coisas para as quais eles nem sempre estão muito preparados. Foi isso que aconteceu no jogo. Também foi um jogo pouco inspirado, regra geral, da equipa do Benfica, mas muito disso teve a ver com a organização da equipa de Vítor Campelos, que foi capaz de roubar esse tal espaço interior ao Benfica e de impedir que o Benfica desequilibrasse. E aquilo que aconteceu foi que o Moreirense marcou, a abrir a segunda parte, podia ter feito o segundo, inclusive, porque Nené tem uma hipótese pouco depois do primeiro golo para fazer o segundo golo,
e o Benfica, a 5 minutos do fim, estava a perder. O que é que aconteceu aí? Aconteceu que equipas como esta do Moreirense depois não estão habituadas a manter a intensidade tão elevada durante tanto tempo nos jogos e acabam por sofrer de algumas desconcentrações quando os jogos começam a chegar mais perto do final, e foi isso que aconteceu. O Moreirense acabou por sofrer o gol do empate já muito perto do fim, faltavam 5 minutos. Um gol muito parecido com aquele que foi o gol do Moreirense. Há um cruzamento, há um corte incompleto por parte de um dos centrais. No caso do gol do Moreirense foi Rúben Dias quem deixou a bola à mercê do Luther Thing para que ele pudesse fazer o golo. No caso do gol do Benfica, foi Iago quem cortou mal a bola e a deixou à mercê de Rafa para que ele pudesse fazer o gol do empate. Não concordo com aquilo que disse Vítor Campelos, quando ele diz que o gol foi um chouriço, não foi. Os golos foram muito parecidos. É verdade que há aqui uma componente falha, é verdade, sim senhores, mas também vejo intencionalidade, tal como vi no remate do Luther Singh, vi intencionalidade no cabeceamento de Rafa a tentar desviar a bola do guarda-redes e colocá-la no poste mais distante. Com esse golo, a faltarem 5 minutos para o fim, o Benfica naturalmente ganhou outra chama, a entrada de Jota foi também importante, o Moreirense baixou ainda mais no terreno e a Jota acabou por colocar à frente, na cabeça de Seferovic, a bola que já em período de compensação o Benfica utilizou para ganhar. Foi uma vitória muito difícil, uma vitória arrancada a ferros, tal como tinha sido o Flóculo Porto há uma semana em Portimão, também nessa altura ainda com um golo mais tarde, mas uma vitória que valeu 3 pontos e costuma dizer-se muitas vezes que os campeões se fazem deste tipo de vitórias, jogos que aparentemente estão perdidos, mas que no final se vai a ver e dão os 3 pontos a ganhar. Não me parece, só para responder a muitas das perguntas que foram colocadas na crónica ao jogo, que foi colocada no meu site, no antoniotadeia.com, não creio que tenha havido falta no primeiro gol do Benfica. Há, de facto, uma mão nas costas, mas nem tudo que é mão nas costas tem que ser falta. Tem que haver um empurrão ou um agarrão, e aqui não houve nem uma coisa nem outra, do meu ponto de vista. E depois vocês dizem, mas isso é, como dizia Pôncio Monteiro, tem a ver com a intensidade. Não, tem a ver com o ato. Se há empurrão, há empurrão. Se não há empurrão, não há empurrão. E não creio que tenha havido empurrão. Portanto, acho que o golo é regular. Aquilo que vocês depois podem dizer é que os árbitros nem sempre julgam da mesma maneira. E isso é verdade. Há árbitros para quem um toquezinho, sobretudo, se for a beneficiar ou a prejudicar um grande, para quem um toquezinho é importante. Há outros para quem um toquezinho já não é tão importante. E às vezes o mesmo árbitro acha que um toquezinho é importante num dia e que não é no outro dia. E isso, aí eu acho que tem razão. E as coisas deviam ser mais homogéneas e não são, infelizmente. Mas isso é trabalho que a Comissão de Arbitragem tem que fazer com os seus árbitros. Depois, jogou ontem o Porto e teve um jogo um bocadinho mais simplificado. O Porto recebeu o Santa Clara, que era uma das melhores defesas da Liga, e marcou cedo. Marcou relativamente cedo e isso serviu para tranquilizar a equipa do Porto, que também não vinha com a mesma pressão com que vinha o Benfica e também jogava em casa. Enfim, era um jogo com outro grau de dificuldade. Ali o que se podia eventualmente pensar era que se o primeiro golo demorasse muito tempo, a equipa do Porto poderia eventualmente começar a enervar-se. Isso não aconteceu, porque o primeiro golo chegou cedo e também, por outro lado, esta equipa do Santa Clara não tem nem mostrou capacidade ofensiva para colocar em risco a baliza de Marchesín. O Porto marcou o primeiro cedo, marcou o segundo ainda antes do final da primeira parte e partiu para uma vitória que foi tranquila até final. E agora também vou responder a muitos dos comentários que foram colocados na crónica ao jogo que foi feita no antoniotadeia.com, para vos dizer que sim, acho que houve uma grande penalidade que ficou por assinalar contra o Flóculo Porto. Cotovelada clara de Uribe no jogador de Santa Clara, seria a grande penalidade. Admito que o árbitro não tenha visto, tenho mais dificuldades em perceber como é que o VAR não viu, mas enfim, poderá ter achado que o lance não era absolutamente isento de dúvidas. Para mim é absolutamente isento de dúvidas, era penalti, era cartão amarelo, não era vermelho, ao contrário do que muita gente sugeriu, mas de qualquer modo o jogo poderia ter reaberto de facto nesse momento e não reabriu. Mais uma nota também, porque eu gosto de vos responder e gosto de manter esta interação convosco, para todos aqueles que vieram dizer e tal, e agora não fizeste uma coisa sobre os autogolos, porque o Porto também beneficiou de um autogolo. Vamos lá ver, eu vou voltar a dizer isto. Eu escrevi sobre autogolos na semana passada, não foi porque o Benfica teve um autogolo naquele jogo. Escrevi porque o Benfica já tinha 3 autogolos nesta época e porque esse facto era anómalo.
E os 3 autogolos eram, regra geral, aquilo que uma equipa costumava ter durante toda uma temporada. E, portanto, isso seria... Havia aqui uma anomalia. O Porto não tem tido assim tantos autogolos. Teve um autogol esta semana. Nunca, e eu já disse isto na semana passada, e volto a dizer, esta semana... Nunca insinuei, porque eu não faço insinuações, tenho coisas para dizer, nunca insinuei que os autogolos eram propositados. Não achei que tivessem sido propositados os autogolos que favoreceram o Benfica, não acho que tenham sido propositado o autogolo que favoreceu o Futebol Clube do Porto, como não acho que tenham sido propositados os autogolos de Coates e de Florin a meio da semana na Liga Europa. São coisas que acontecem. Agora, nestas coisas que acontecem, o que há são tendências globais. E para avaliar tendências globais é preciso ter os dados todos. É preciso juntar os dados todos. E quando os dados todos... Assim, um jogador marca um golo, não é o melhor goleador do mundo. Mas se marca 50 numa época, esse facto é anómalo e ele pode ser um grande goleador e ser sério candidato a botador. Estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar, não é? Uma equipa que recebe um autogolo ou que beneficia de um autogolo, enfim... Não vem daí nenhum mal ao mundo. Uma equipa que beneficia de autogolos constantemente, há um facto que é anómalo, só isso, mais nada. Não estou aqui a dizer que há interferências ou subornos ou corrupção, ou seja o que for. Nada disso, não vou por esse caminho, não é esse o meu caminho, não gosto de sujar o futebol, a não ser que tenha provas absolutas de que isso está a acontecer. A jornada completa-se hoje, com mais 2 jogos interessantes. Sporting Clube Braga, Marítimo no meio de uma crise. O Sporting Clube Braga que parece ter dado um chute na crise com a vitória que conseguiu ao meio da semana em Inglaterra frente ao Wolverhampton, mas precisa de dar continuidade e precisa de mostrar em Portugal que é capaz de fazer aquilo que tem mostrado fora de portas. E este jogo com o Marítimo pode ser um jogo ideal, porque o Marítimo é uma equipa que tem estado mal no campeonato e que também anda à procura de si próprio, embora também admita que Nuno Manta Santos vai precisar de pôr a equipa a jogar, porque senão também é o seu próprio lugar como treinador do Marítimo que pode estar em crise, em dúvida, porque o Marítimo também é conhecido por trocar de treinador com alguma frequência. E depois, o jogo, depois ou antes, o jogo que é o mais importante do dia de hoje, aquele que mais atenções chama, que é ver como é que o Futebol Clube Famalicão, que é líder do campeonato, quer dizer, neste momento já não é, porque tem um jogo a menos, e o Benfica e o Futebol Clube Porto ganharam, mas se vencer hoje continuará a ser, como é que o Futebol Clube Famalicão vai reagir àquilo que é o seu primeiro grande teste. E o primeiro grande teste é precisamente a visita ao Sporting em Alvalade, um jogo muito complicado para a equipa minhota, onde vai ser preciso mostrar, de facto, mais alguma coisa do que aquilo que tem vindo a mostrar até aqui em jogos contra adversários um pouco mais acessíveis. Mas há muitas dúvidas também à volta daquilo que é o rendimento do Sporting de Lionel Pontes. Eu estou à espera de ver um Sporting outra vez neste misto 4-4-2 losango, 4-3-3. Hoje, se calhar, uma coisa mais próxima do 4-3-3, porque no lugar de Bruno Fernandes, muito provavelmente, vai jogar Vieto, podendo entrar depois 2 avançados mais móveis para a frente. Mas o esquema em si acaba por ser o mesmo, não é? São 4 defesas, o meio-campo é um losango em que a ponta da frente acaba por funcionar como falso avançado de centro. Foi isso que Bruno Fernandes foi em Eindhoven, e que Vieto, se for ele a jogar ali, como eu estou convencido que vai ser hoje contra o Famalicão. É um jogo em que o Sporting precisa absolutamente de ganhar, porque se não ganhar, fica ainda mais longe daquilo que é a carruagem da frente e começa a ser muito complicado. O Lionel Pontes entrou com um empate no Bessa, a seguir perdeu em Eindhoven, tem um terceiro jogo, o primeiro em casa. É verdade, são 3 jogos complicados, 3 jogos muito difíceis, mas a vitória é absolutamente imperiosa. Portanto, para o Sporting, e atenções redobradas nesse jogo, que vai decorrer mais ou menos à mesma hora eu não vou conseguir provavelmente ver o jogo, a não ser depois em diferido, porque ele vai decorrer à mesma hora que a cerimónia de entrega do prémio The Best ao melhor futebolista do ano para a FIFA, e eu vou estar a comentar essa cerimónia em direto na RTP. Há 3 candidatos: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk. Eu acho que vai ganhar Virgil van Dijk, tudo indica, tudo aponta para aí. Já foi ele que ganhou a Bola de Ouro aqui há um mês e picos. E, no entanto, quando foi a entrega da Bola de Ouro, quem roubou o palco foram a Ronaldo e Messi, com aquela conversa animadíssima, em que Ronaldo, inclusive, até convidou Messi para jantar e disse que os dois faziam parte da história do futebol e que era uma honra e um orgulho estar ali ao lado dele. Enfim, um Ronaldo muito bem disposto naquele dia, um Messi mais um bocadinho mais tímido, como ele é quase sempre. Mas os dois criarem ali muito bom clima. Há também a expectativa de perceber se eles vão estar os 3 presentes na cerimónia de hoje. Espero que sim, porque isso só valoriza aquilo que vai ser a cerimónia em si, mas acredito que vai ganhar Van Dijk. Não vou dizer que é injusto, mas tal como escrevi, o último passo de hoje é sobre esse assunto. Quem quiser pode ir ler ao antoniotoday.com, mas acredito que os outros 2, de facto, são os melhores do mundo. Agora,
e, episodicamente, os prémios podem ser entregues a um outro futebolista que não aqueles dois que são os melhores do mundo. Notas finais, ainda antes de ir à vossa pergunta, porque queria muito falar sobre este tema, para aquilo que é a polémica que rodeia neste momento Bernardo Silva. Bernardo Silva fez um jogo estrondoso no último fim de semana, o Manchester City arrasou completamente o Watford. Bernardo Silva fez 3 golos, não é muito habitual vê-lo marcar tantos golos num jogo só, mas depois acabou por ver o mundo cair-lhe em cima por causa de uma brincadeira com Mandy. Eles são amigos, Bernardo Silva fez algumas piadas que, para quem não os conhece, pode achar que são racismo. Quem sabe que eles são amigos sabe que ali não havia racismo, havia só mesmo a vontade de brincar. Só que é preciso ter muito cuidado com as brincadeiras, sobretudo com alguns temas que são mais sensíveis na sociedade. E o racismo é um deles, a homossexualidade é outro, enfim, há temas que são estigmatizados pela sociedade que nem a brincar devem ser mencionados, pelo menos se derem aso a este tipo de dúvidas. E eu só me lembrava, quando vi esta polémica toda, aqui há tempos, de uma expulsão numa polémica que envolveu Deco e Jorge Andrade. Deco foi expulso aliás, Jorge Andrade foi expulso depois de ter brincado com Deco, ter simulado que o estava a agredir. Eles eram amigos, tinham jogado juntos no Porto e já estavam ali naquela ocasião a ser adversários, Deco pelo Porto, Jorge Andrade pelo Deportivo da Corunha. E até se via perfeitamente os jogadores a dizerem ao árbitro: mas nós somos amigos. Só que o árbitro não foi na conversa. Há coisas que nem a brincar podem e devem fazer-se, portanto convém que o Bernardo, que é um tipo inteligente, reflita um pouco sobre o assunto. Eu acredito que não havia ali maldade nenhuma, mas, enfim, às vezes isso não chega. Bom, vou responder então às perguntas do dia, ou à pergunta do dia, e pergunta-me o Rui Manuel Mota. Olá, Rui Manuel, muito bom dia. Se o Futebol Clube Famalicão vencer hoje e continuar a ser primeiro, será uma certeza ou ainda tem muito que provar? Bom, depende daquilo que o Rui quiser considerar uma certeza. Uma certeza é o quê? É um candidato ao título? Acho que não. Enfim, as coisas são aquilo que são e o Futebol Clube Famalicão ainda tem que crescer muito para ter tudo aquilo que se exige a uma equipa que seja candidata ao título. Uma equipa que seja capaz de fazer aquilo que fez, por exemplo, o Passos de Ferreira de Paulo Fonseca, aquilo que fez, por exemplo, o Estoril de Marco Silva. Admito que sim, se vencer hoje, com certeza que pode ser uma equipa em condições para lutar pelas competições europeias, mas, ainda assim, isso não implica que a segunda parte da sua pergunta não esteja correta. Ainda tem muito para provar? Tem, claro que tem. Tem que continuar a provar até ao final do campeonato. E até lhe digo mais, mesmo que perca hoje, se fizer um resto de campeonato bom, nada indica que não possa estar até ao final na luta por um lugar nas competições europeias. Não acredito num Famalicão candidato ao título, acredito num Futebol Clube Famalicão candidato às competições europeias, se continuar a mostrar aquilo que tem mostrado até aqui, e tenho a certeza absoluta que vai ser uma equipa que vai estar na primeira metade da tabela quando chegarmos ao final do campeonato. E pronto, chegamos ao fim da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar e de subscrever o nosso podcast. Basta ir a qualquer ao Spotify ou Apple Music, seja onde for, e pesquisar Futebol de Verdade. Vai-lhe aparecer o podcast deste espaço. É só clicar em cima do subscrever para poder receber as notificações sempre que houver um programa novo para descarregar e para ouvir. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.